Oi, boa tarde, família Petropolitana. Já estamos nós prontos aqui para o nosso papozinho semanal. Vão gostar muito de conhecer mais de perto. É o comandante Gil Correia Kempers Vieira, do 15º Grupamento de Bombeiros de Petrópolis. Ele tem uma história interessantíssima de vida e é uma pessoa muito interessante e muito contagiante. Então eu quero apresentar a vocês meu convidado, comandante Kempers. Isso, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco para a gente bater esse papinho, comandante. Boa tarde, é um prazer também estar aqui. Então, primeiro eu queria saber um pouquinho do senhor pessoalmente. Então, é petropolitano, não é? Como é que caiu aqui? Como é que é essa história? Então, eu não sou petropolitano, a gente mora já aqui na cidade há 9 anos. E uma vez passeando aqui pela cidade, minha esposa se apaixonou pela cidade. Eu já tinha trabalhado algumas vezes aqui em operações nos eventos da tragédia da região serrana. Quando eu estava lotado na Defesa Civil, a gente gostou muito da cidade. E aí ela se apaixonou, resolveu vir e estamos aqui até hoje. Morando aqui? Já moramos aqui há 9 anos. Há 9 anos? 9 anos, exatamente. Mas que beleza, quer dizer que mesmo que depois, saindo do comando, não pretende sair? Não pretendo sair, pretendo continuar na cidade. Eu trabalhava, eu fiquei 6 anos trabalhando no Rio, deslocando, subindo e descendo todo dia, mas morando na cidade. Já morando aqui. E não é cansativo, horrivelmente cansativo? Subir e descer realmente cansa, mas é uma cidade maravilhosa, então assim, o petropolitano sabe disso. Vale a pena. Vale a pena. Então assim, eu lembro que todas as vezes que eu subia, passando a noite pelo portal, parece um portal para um lugar maravilhoso mesmo. Realmente é diferenciado, a população é diferenciada. Os órgãos públicos são extremamente eficientes, então a gente percebe isso nas diversas esferas. Escola, enfim, saúde. Então, realmente é uma cidade muito agradável para se morar. Que bom, comandante. Muito obrigada a saber que o senhor pensa isso aqui de Petrópolis. Exatamente. Aí foi um prazer, depois eu recebi o convite, aí desde abril eu assumi o comando da corporação aqui na cidade. Então, realmente é um prazer e uma responsabilidade, porque a gente brinca que quem é bombeiro 24 horas. E aí muitas vezes eu moro no centro da cidade, então às vezes eu vou à padaria e quando eu estou passando assim na rua, sempre, comandante, aproveitando que o senhor está aqui, vamos resolver um problema, vamos. Então realmente é uma honra morar na cidade e um carinho muito grande que a população tem com a corporação, né? Então a gente fica muito feliz todas as vezes que a gente vê as atuações da corporação, os eventos, a forma com que os bombeiros se dedicam. Então realmente até os bombeiros são diferenciados. Quer dizer que vamos dizer assim, que a elite dos bombeiros está aqui. Verdade, assim, realmente são militares especiais, né? Então, assim, a gente vê a dedicação com que eles se empenham nos eventos. Às vezes um evento de pequena magnitude, os eventos de grande magnitude. Então, realmente, o quartel é diferenciado, os militares se comportam como uma família mesmo. Então, as equipes estão juntas já há bastante tempo, então é uma integração muito interessante, porque eles acabam convivendo além do que o serviço. Então, aniversário de um, está todo mundo junto, aniversário do outro, está todo mundo junto, então é uma integração. É uma vida muito dentro do quartel. Exatamente, porque é uma rotina muito intensa, né? Pouca gente sabe que na nossa rotina a gente tem um dia a dia muito pesado na corporação. Então, como é que é esse dia a dia, comandante? Exatamente. Vocês ficam esperando acontecer não. incêndio? Como é Normalmente, que é? assim, a gente tem uma rotina que ela começa por volta de 8 horas da manhã, com o hasteamento do pavilhão nacional, de 8... Todo dia. De 8 até às 8h40, mais ou menos, a gente tem uma conferência de material onde todos os equipamentos são testados. Então, diariamente, todos os equipamentos, motosserra, motocortador, o corpo de bombas de viatura, todos os materiais são testados, para que num evento real, numa necessidade de utilizar qualquer um daqueles equipamentos, eles não venham a falhar. Depois desse horário, por volta de 8h30, 9 horas, eles começam um treinamento. Todo dia, eles fazem um teste operacional diário. Que é uma forma de se treinar. Então, o oficial de dia, que é o responsável pela equipe, escolhe uma operação simulada e ele faz uma prática operacional, todo dia. Dentro do quartel? Dentro do quartel, eles fazem um treinamento. No período da tarde, eles têm instruções teóricas, então ele vai estudar diversas matérias para melhorar o desempenho, evitar perder tempo em uma determinada operação.
e por volta das 3h30 em diante até as 5h30 eles têm a atividade física. Eles são obrigados todo dia a fazer atividade física. Então, claro que se em algum desse momento tiver alguma operação, eles largam o que estão fazendo, entram na viatura e aí assim, a gente está conseguindo baixar, inclusive, o tempo de saída do socorro. Hoje em dia, todas as operações de bombeiro em Petrópolis, Itaipava e 3 dias, o socorro sai com menos de 1 minuto do quartel, então, da entrada da ligação até a saída, a gente está conseguindo sair com menos de 1 minuto. Então, isso é treinamento. Qualquer viatura ou quantas viaturas? Qualquer viatura, quantas viaturas forem necessárias sair, o tempo de saída é menos de 1 minuto, abaixo de 1 minuto. Então, isso é treinamento, porque uma coisa é você estar sentado próximo à viatura, outra coisa é você estar tomando um banho, por exemplo. E aí entra o aviso, tem que sair. Tem que largar o que estiver fazendo. Menos de 1 minuto. Tem que acabar o banho, tem que acabar, se estiver comendo, tem que largar. Tem que largar, se estiver dormindo, tem que acordar. Tem que acordar e o tempo de saída é de 1 minuto. Então, isso é uma forma de garantir à população, a quem está efetivamente passando por uma situação de emergência, que o socorro chegue rápido, que a gente consiga prestar o melhor atendimento possível. Isso a gente recebe o reconhecimento da população. Então, nos diversos atendimentos, nas diversas ocorrências, a gente percebe o carinho da população com a gente. Então, muitas vezes, isso eu participei, eu percebi isso. A gente teve um evento agora no mês de agosto, na 24 de maio, que a gente foi para um incêndio de vegetação bem grande, perto ali da comunidade, da 24 de maio. E o incêndio começou por volta de 3, 4 horas da tarde. Quando estava dando assim umas 9 horas da noite, a gente estava saindo do incêndio, conseguiu extinguir, e aí vem uma senhora com um carinho enorme, fez um cafezinho para a gente, e aí esse carinho da população, e sentou com a gente, falou, olha, eu não tenho muito para dar, mas o que eu tenho é um cafezinho. Então, assim, esse carinho com a população, o respeito que eles têm, o reconhecimento que eles têm pelo trabalho, pela dedicação, né? Então, assim, hoje a gente, infelizmente, está tendo um incêndio lá no centro do Rio, então nós tivemos bombeiros que foram vítimas fatais desse incêndio. Então, assim, é uma dedicação, a gente escolhe realmente... Agora, não desceu ninguém daqui para lá, não então, houve necessidade. Exatamente, não houve necessidade, mas, assim, é uma dedicação. Então, assim, nós escolhemos dedicar a vida a salvar outras pessoas. Então, todos os dias, as equipes estão lá, felizes da vida, nas operações. Então, realmente é uma dedicação que é diferenciada, sim. E a população reconhece isso. Mas e vocês salvam outro tipo de pessoas também, porque eu já soube até que vocês fizeram um parto outro dia, né? Isso, exatamente. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi isso. Isso é uma das formas de perceber como a população sente confiança na gente. Porque aquela mãe que estava em trabalho de parto estava indo para o hospital, percebeu que não ia dar tempo, então ela entrou no quartel. Ela entrou no quartel, o carro que estava conduzindo ela entrou no quartel e aí ia entregar literalmente na mão dos bombeiros a vida dela e do filho, né? E aí o médico que estava lá de serviço, capitão Gabrite, que é um excepcional médico, e a subtenente Luciana, que era uma guarnição, fizeram o parto dessa nenenzinha e conduziram para o hospital, o Alcides Carneiro, e o bebezinho também. Então, assim, isso é um reconhecimento que a população tem. Então, às vezes, são pequenas coisas, né? Outro dia eu lembro de um evento que parece bobeira, mas tinha uma menininha que estava com um anel preso no dedo. Preso? Preso, Ela foi brincar, colocou o anel, não conseguia tirar. E já tinha feito de tudo para tirar, não conseguia. E aí levou no quartel. A gente tinha que cortar o anel para tirar. E o carinho da guarnição em brincar, em distrair. Aí pegaram uma luva, fizeram um balão e estavam distraindo, e brinca daqui, brinca dali. Tirou o anel. E aí, no final, ela tirou sem cortar. E, assim, o carinho da guarnição, o envolvimento, para que aquela criança se sentisse bem, se sentisse confiante. O pai ficou mais tranquilo. Então, assim, porque é complicado para a gente, pouca gente percebe isso. E, de um modo geral, quando você tem um evento de grande magnitude, todo mundo se afasta. E o bombeiro é quem vai para perto. Todo mundo foge do local de incêndio e nós é que vamos em direção a incêndio. Verdade. Então, você tem que ter um autocontrole, tem que ter confiança, tem que ter um entendimento do que você está fazendo, tem que ter um conhecimento técnico muito grande, porque numa situação como essa, por exemplo, da menininha, o pai está nervoso, a família está nervosa, a menina está nervosa, e o bombeiro tem que ter a tranquilidade e o discernimento para tomar a atitude correta, porque ele não pode errar, não pode falhar. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nas pequenas atitudes, como tirar um anel, como nos eventos de grande magnitude. Imagina você chegar no local, uma colisão com 10, 15, 20 vítimas, né? Eu lembro que logo assim que eu assumi o comando, teve uma capotagem de ônibus na BR. E o oficial me ligou e falou, coronel, a gente tem 23 vítimas no local. Então,
Então, assim, tem que ter o discernimento, tem que ter a tranquilidade de saber como atender e prestar aquele atendimento, porque a pessoa que está ali acabou de passar por um trauma muito grande, o ônibus capotou, rolou uma ribanceira, e ela está lá embaixo, e aí quem chega para estender a mão somos nós. Então, você tem que ter essa tranquilidade de saber como atender, como agir da melhor maneira possível. Então, realmente, é muito gratificante. É uma profissão que é uma doação diária, né? Então, com assim, certeza. Tem as situações engraçadas. Eu lembro que há uns 3, 4 meses atrás eu estava em casa, um domingo à tarde, relaxado, vendo televisão, e aí o porteiro interfonou, falou: seu Gil? Oi, ele, então, teve uma batida de carro aqui na porta do prédio. Aí eu falei: então chama o bombeiro. Eu estou chamando. Então, assim, é diferente, assim, isso é uma confiança que a população tem na gente. Então, eu prontamente desci para atender, um atendimento simples, mas, assim, é a confiança, porque ele sabe que eu chegando ali, eu vou resolver. Vai tomar as providências cabíveis. Então, assim, mas assim, todos os dias a gente passa por isso. Assim como eu, todos os demais bombeiros também passam por isso. E aí a experiência vai te dando as definições de como agir nas situações de maneira mais assertiva em determinadas situações. Hoje em dia eu tenho a calma que aquele menino, aquele tenente de 20 e poucos anos atrás não tinha, e aí o ímpeto de tentar resolver as situações hoje, eu já consigo ter uma visão diferenciada, e aí eu agradeço muito aos meus comandantes que lá atrás, no passado, fizeram isso, né? O Coronel Marcos Almeida, o atual comandante, o Coronel Robadei, o Coronel Gisler, eles são, assim, pessoas com uma tranquilidade, é uma forma de pensar. O meu comandante, o Coronel Simão, também, são pessoas que é uma honra servir, porque eles nos dão as ferramentas necessárias para você desenvolver o trabalho da melhor maneira possível e fazer as melhores escolhas. Porque, assim, hoje, na minha função de comandante, é muito gratificante você poder colocar em prática tudo aquilo que você planejou. E quando você entra na Academia Militar, eu entrei na Academia Militar em 1997, você sonhava e planejava fazer uma série de coisas. Então vamos voltar a 97. Não, vamos voltar antes de 97. 97. Como é que é isso? Nasceu no Rio? Nasci no Rio, nasci no Flamengo. Aí, nascido e criado. É flamenguista de coração? Também sou flamenguista de coração. Hoje, né? Tem gol do Gabigol. E resolvi entrar para a corporação porque... Foi a sua primeira escolha profissional? Não. Eu queria fazer a faculdade de medicina. Essa foi a minha primeira escolha. Cheguei a fazer concurso, passei. E só que uma das operações, eu estava num determinado serviço e vi a corporação. Vi aquele ímpeto da ambulância vermelha chegando, através de um primo, né, que me incentivou a fazer o concurso. Falou: faz concurso, fiz, passei. E aí eu não tinha dimensão do que era atividade de bombeiro até entrar. Né, Largou a medicina? Larguei e entrei. E aí eu fui ter a dimensão do que é o Corpo de Bombeiros ao entrar. Né, porque muita gente não tem a dimensão do que é da gama de operações, da gama de conhecimento que se faz necessário. E aí você vai vendo as especialidades, e aí passa pelo guarda-vida, passa pelo salvamento em montanha, passa pelo salvamento em altura, passa pelo mergulho, passa por busca e resgate, passa por salvamento veicular, passa por retirada de cadáver, é uma gama de... Tudo isso são especializações? Tudo isso são especializações que os bombeiros fazem. Então, assim, é uma gama enorme. E aí eu sempre gostei da área de exatas, fui para a área de perícia, a área da corporação que fazia parte de perícias. Fiz um curso em Brasília, na parte de perícias, voltei e fiz um curso na Polícia Militar, na área de perícia também. E aí ali eu me encantei pela parte de balística, parte de perícia em local de crime, e aí resolvi fazer a faculdade de física. Física. Então hoje é físico? Físico o quê? Aí eu fiz uma outra especialização, que é física nuclear. Meu Deus do céu, nós temos um bombeiro que é físico nuclear. Vocês já pensaram que honra para Petrópolis um negócio então, assim, desse? E estudar sempre foi uma grande... uma grande dedicação minha. Então, sempre sobra um tempinho, vou ali, faço uma pós, vou ali, faço uma especialização, porque o conhecimento é muito importante. E hoje ele me ajuda muito a fazer a gestão da unidade, porque esse é um lado que cabe... Mas a física está praticamente parada. Não, eu leciono hoje em dia, eu leciono. Leciona? Leciono. Eu dou aula no curso de engenharia de uma universidade. Aqui em Petrópolis? Não. Aqui em Petrópolis não, no Rio. Então, assim, dar aula realmente você está trocando conhecimento o tempo todo,
Então, é muito importante porque você se mantém sempre atualizado. E isso dá uma visão diferenciada em algumas situações. Então, hoje, eu vejo operações de grande vulto, de grande monta, é uma visão diferenciada em função da gestão. Porque, assim, hoje a minha função ela é um pouco diferenciada da minha função de tenente-capitão. Então, hoje, quando eu chego no local de socorro, eu já me preocupo mais com a logística, com o entorno do evento, para se aquele evento perdurar por mais 2, 3, 4 horas, como é que vai ser esse procedimento, quem vai fazer a rendição, o que esses bombeiros vão comer, onde eles vão descansar, qual vai ser a logística do entorno. A imprensa tem um papel... Tem uma visão geral. Tem toda uma visão diferenciada que, quando eu era um menino de 20 e poucos anos, eu não tinha. Então, a minha primeira visão era subir no escombro e retirar a vítima. Mas só que existem mais outras funções, existem outras coisas que estão nesse entorno, que para você comandar uma unidade, você precisa ter essa informação. Eu tive excelentes comandantes que me ensinaram a isso, a você tentar buscar a melhor qualidade de cada um, saber entender os defeitos, porque é um time, né? Então, eu tenho lá oficiais, excelentes oficiais, que têm qualidades e têm defeitos. E aí, a função do gestor, como um técnico, saber fazer essa gestão, saber tirar o melhor de cada um deles, saber entender e direcionar os caminhos. Porque hoje eu vendo, tem um tenente que eu tenho um carinho especial, que é o tenente Vinícius Reis, que ele era aspirante até meses atrás, mas é um menino, né? Eu vejo aquele menino de 19, 20 anos, com todo o ímpeto, toda a vontade, e que você precisa lapidar, você precisa fazer ele aprender algumas coisas, porque ele vai errar, e ele precisa ter a confiança no comandante dele para ele errar e corrigir o erro dele. Então, assim, é uma mudança diária, é uma forma de você estar próximo dos bombeiros. Então, essa é uma coisa que eu faço. Então, eu tiro pelo menos um diazinho na semana para almoçar com os praças, sentar com o sargento, porque, de um modo geral, pela hierarquia militar, o coronel vai estar sempre com o major, com os capitães, mas eu tenho que estar próximo também do soldado. Eu tenho que parar no pátio e conversar com o soldado. Eu tenho que dar atenção para ele, entender o problema dele, entender como é que está a família dele, porque isso tudo afeta o trabalho dele enquanto bombeiro. Então, é preciso humanizar um pouco esse comando, fazer com que os militares se sintam valorizados. Então, a gente tomou a atitude de fazer uma homenagem aos militares da reserva. Isso aconteceu em função do meu filho, da reserva. Porque, assim, meu filho, quando eu assumi o comando, na passagem de comando, quando a gente estava entrando no quartel, tem a galeria dos ex-comandantes. Então, tem a foto de todos os militares que comandaram a unidade. Aí, meu filho perguntou assim para mim, pai, a sua foto... Anos? Meu filho tem 9 anos. Ele perguntou assim, pai, a sua foto vai estar ali? Eu falei, vai, filho. Papai, quando deixar o comando, a foto dele vai estar ali. Aí, ele virou a inocência de uma criança e falou assim, e a dele? Era um bombeiro que estava atendendo o telefone. Eu falei, não, filho, a foto dele não vai estar. Mas por quê? Ele não é bombeiro também? Que coisa, criança danada. E aí eu falei, todo mundo que está aqui é importante. Assim, o meu papel é importante, o papel do subcomandante é importante, mas o papel do soldado ele é importante também. Então, como não valorizar esse militar? Então, a gente fez uma galeria, a gente fez um evento lá e a gente fez uma comemoração e uma inauguração da galeria dos ex-combatentes. Então, foi muito legal a gente ver os militares da reserva, às vezes alguns já com bastante idade, com dificuldade de andar, se sentirem honrados, porque o nome deles não está em lugar nenhum da história. Né? Então, assim, a gente precisa honrar. Quantos militares já não passaram por tragédias aqui? Exatamente. A gente conversando com os bombeiros mais antigos, então teve uma tragédia em 88, uma tragédia aqui, uma tragédia ali. Cadê a história? Cadê esses bombeiros? Onde estão os nomes deles? Então, foram pessoas que dedicaram as suas vidas, passaram 30, 40 anos ali, salvando as outras pessoas, e a gente não pode deixar isso embora. Existe uma academia especializada para bombeiro ou não? Existe. Ou é academia militar? Existe a academia de oficiais do Corpo de Bombeiros, a Academia Dom Pedro II. Academia de oficiais. De oficiais, isso. Ela fica em Guadalupe e o governo do estado está reformando aqui um prédio que fica ali na Fazenda Inglesa, para que a Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros venha para Petrópolis. A ideia é que venha para cá. Né? E os praças, os soldados, eles fazem os recrutamentos nos quartéis. Então, quando tiver o próximo concurso, a gente vai ter o recrutamento dos militares, para que eles venham a entrar na condição de soldado,
para que façam os atendimentos e eles então são lotados. Esse recrutamento é só nos quartéis. Militares. Militares, exatamente. Então só soldados poderão ser bombeiros. Isso, exatamente. É um concurso público, normalmente, né? Público. E aí entra como soldado e ele faz o recrutamento e depois passa a prestar o atendimento para a população. Então, ele entra soldado e depois ele vai fazer a especialidade, né? Combate a incêndio, salvamento em altura, salvamento em montanha, combate a incêndio florestal. Aí tem as diversas especialidades. E aí ele pode chegar até a... Ele chega até capitão, né? Que na realidade ele passa a ser um quadro diferente dos oficiais. Então, ele entrando soldado, ele vai até capitão. E os oficiais vão até... Coronel. Eles entram alunos oficiais, que são os cadetes, e aí eles seguem de aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel, que é o último posto da corporação. O último posto da carreira. Da carreira, exatamente. E como é que um coronel faz para dar aula numa faculdade? Eu quero saber isso direitinho, porque eu estou muito intrigada. Assim, organizar os horários, eu desço pelo menos 2 dias à noite, né? Desce para o Rio? À noite, dou aula à noite e subo. Mas assim, a gente já foram várias vezes esse ano em que eu estava em alguma operação e não consegui ir. Não conseguiu dar aula? Não consegui. E aí eu repus a aula no sábado. Fui no sábado lá. Todo mundo já sabe. Já sabe, né? E é muito engraçado, porque eu tenho alunos que moram ali em Magé e tal, e aí vira e mexe, professor, eu te vi na televisão, eu estava na entrevista. Então, assim, eles já acompanham. E para eles é bom porque também faz parte do aprendizado deles, né? Então, eu já leciono há 13 anos, então já tenho muitos alunos na história. Então é bom perceber o carinho dos alunos, né? Essa coisa de acompanhar as operações, de estarem juntos, porque a população, de um modo geral, abraça muito a carreira de bombeiro, né? Muito. Tem um carinho muito grande. Eu acho que as corporações e as instituições nacionais estão muito desacreditadas, em geral. Há um descrédito da população com todas as corporações e instituições, menos o bombeiro. Assim, quando a gente faz uma pesquisa, o bombeiro é top de linha sempre. É verdade. A gente está já há 5 anos como uma instituição de maior credibilidade junto à sociedade. Mas isso é fruto também do comando da corporação. Só para você entender como isso é importante, existe um projeto chamado Avalie. Avalie. O que nós fazemos? O Corpo de Bombeiros, o comando do Corpo de Bombeiros, isso foi fruto do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, e aí o Coronel Robadei e o Coronel Gisler mantiveram esse projeto. Nós recebemos, em média, 8.000 ligações por dia. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que é o terceiro melhor Corpo de Bombeiros do mundo, recebe... Do mundo, é o terceiro melhor Corpo de Bombeiros do mundo. Você que era do Brasil, do mundo? Do mundo, é o terceiro melhor. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, olha só, é o terceiro melhor Corpo de Bombeiros do mundo. Isso é um orgulho para nós. Exatamente. Ele faz um projeto que é muito interessante. Nós recebemos 8.000 ligações por dia. Nós retornamos ao solicitante 800 ligações. A gente liga de volta. Existe um grupo, uma equipe do Estado-Maior que retorna a ligação aleatoriamente para o solicitante e a gente faz uma pesquisa de satisfação. Como é que é o seu atendimento? O bombeiro te atendeu, foi educado? Ele estava bem vestido, ele demorou no atendimento, como é que foi o atendimento com a viatura, foi rápido, não foi rápido. Então, isso dá uma credibilidade junto à sociedade, porque é uma preocupação nossa do atendimento com o cidadão, em fazer o cidadão se sentir acolhido, porque ninguém liga para o bombeiro, né, para convidar para um churrasco. Né? Apesar de a gente ainda existir uma grande quantidade de trote, mas o cidadão ele liga para o Corpo de Bombeiros quando ele está passando por uma emergência. Então, a gente tem que dar esse respaldo eficiente. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que ser bem atendido. Porque quantas e quantas... Eu tenho história disso na minha família. Né? Meu primo, uma vez, estava na praia com os 2 filhos e jogando frescobol no final da tarde na barra, e veio uma onda e levou os 3. E estava se afogando e tenta salvar um filho, tenta salvar um outro, tenta salvar um filho, tenta salvar outro. Chegou um bombeiro, que ele... O salva-vida da praia é bombeiro. É bombeiro. É sempre bombeiro. Sempre bombeiro. E esse salva-vida pegou ele pelo braço e falou: você não vai morrer não, você vai me ajudar a tirar os seus filhos. Pegou ele pelo braço, segurou ele na perna, pegou um filho, pegou outro, tirou os 3 filhos. E aí esse meu primo, o Dudu, o Eduardo, ele falou assim: eu devo a minha vida a ele. Porque ele me salvou e salvou meus 2 maiores tesouros. Então, assim, é uma gratidão, porque isso passa pela vida de cada um. Quantas e quantas pessoas a gente passa... Já aconteceu comigo também, uma vez eu estava... era capitão ainda, e aí eu fui numa borracharia,
parei o carro, meu pneu furado, e aquela coisa de estar resmungando e tal, e estou encostado no carro, resmungando. E eu falei, o rapaz consertou o furo, e aí ele virou para mim e falou assim, eu falei, quanto é o furo? Ele, nada. Eu falei, como nada? Eu estou pagando, você fez aqui. Ele falou, não, o dono mandou falar que você não precisa pagar. Eu falei, não, eu vou pagar. Aí fui lá nele, tudo bem com o senhor? Eu fiquei até indignado, pô, mas não vai pagar? Fui lá. Ele, você está lembrado de mim? Eu falei, não. Aí ele, você não é bombeiro? Eu falei, sou. Aí ele, você atendeu uma capotagem aqui na Praça da Cruz Vermelha, ali no centro do Rio, há umas 3 semanas atrás? Eu falei, mas eu acho que eu atendi sim. Então, eu era vítima. Aí ele mostrou a perna assim, né? A perna toda quebrada, enfim, com aquela armação metálica, né? Então, ele tinha feito uma cirurgia. Aí eu era vítima. E ele falou assim, eu lembro de você entrando no carro, segurando a minha mão e falando assim, tá tudo bem, nós chegamos. E eu apaguei dali. Então, assim, para a gente, né, se a gente for tentar lembrar ou mensurar a quantidade de vítimas que eu já socorri na carreira, eu não vou lembrar. Por exemplo, qualquer acidente de rua são os bombeiros são os bombeiros que atendem. Né? Então, uma assim, pessoa que falece na rua também é um bombeiro que... o atendimento é nosso, o atendimento de rua é nosso. Então, assim, o Corpo de Bombeiros ele mantém uma média de atendimento bem rápida, né? Então, hoje a gente está chegando, em média, com 7, 8 minutos em todas as ocorrências de Petrópolis. E, por exemplo, se não, vou fazer um drama, mas vamos pensar. Se ao mesmo tempo vocês recebem uma ligação assim, tem uma pessoa passando muito mal ali na Barão do Rio Branco, e tem um incêndio grande, enorme, começando no centro da cidade. Como é que vocês fazem? A gente divide a equipe. Então, a gente tem, dentro da equipe de serviço, são 4 viaturas de serviço. E aí a gente vai dividindo as equipes de acordo com a necessidade. Então, isso vira e mexe acontece. Não é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer. Por exemplo, a gente está, às vezes, com um fogo em vegetação, um incêndio florestal, um incêndio em residência e um atropelamento acontecendo simultaneamente. E aí a gente divide as equipes, redistribui as equipes. Dependendo da emergência, aí é uma responsabilidade minha fazer isso. Então, por exemplo, quando eu tenho uma expectativa de público na cidade como é a Bauer, que eu aumento muito o público, eu faço um redimensionamento da equipe de serviço e aumento a quantidade de equipes. Então, eu faço um planejamento, então eu coloco duas equipes a mais de serviço naquele dia, para que, caso aconteça alguma coisa, a gente consiga fazer esse dimensionamento. Começa agora o Natal Imperial, então a gente já está fazendo um dimensionamento, os dias de maior evento, justamente, porque quando tem um evento grande na cidade, tanto o turista quanto o cidadão, eles merecem o mesmo atendimento de qualidade. Então, eu não posso deixar de atender o cidadão, eu não vou falar assim, não vou atender porque é turista. Não existe isso, pelo contrário. A gente vai dar um atendimento eficiente para que esse turista volte à cidade. Então, é importante que a gente faça esse atendimento de qualidade, que o militar ele seja cortês, que ele seja educado, que ele preste um atendimento eficiente e que o cidadão se sinta bem. E isso é muito importante para a gente, que é para fazer o cidadão olhar o militar fardado e reconhecer nele um amigo, reconhecer nele uma pessoa que, numa emergência de verdade, esse militar vai estender a mão e vai atender da melhor maneira possível, independente de ser conhecido, de não ser conhecido, de ser parente, de não ser parente. O atendimento tem que ser sempre o melhor possível. Que coisa, que vida, né? Assim, é muito legal você se dedicar, porque assim, não é fácil. Mulheres na corporação, quantas temos? Bastante. Aqui no quartel nós temos... Quantas? Assim, porque como não existe um concurso para homem e mulher, é por capacidade técnica, elas vão entrar de acordo com o seu desenvolvimento, com a sua capacidade. Mas aqui no quartel a gente deve ter umas 20 mulheres, 15 mulheres trabalhando. E o total da corporação? Corporação são 14 mil militares. Não, 14 mil unidades. 14 mil militares. Aqui em Petrópolis, juntando os 3 quartéis, nós devemos ter uns 300 e poucos militares. Juntando Petrópolis, Itaipava e Três Rios, que são as unidades que eu comando. Então, o quartel de Itaipava também é subordinado a mim. E o quartel de Três Rios também é subordinado a mim. Então, e cada um desses quartéis tem quantos militares? Em torno de 60 a 70 militares. Nossa. Se revezando, a parte administrativa, a parte operacional, se treinamento, revezam, se reveza. Por exemplo, fica um pouco num, um pouco no outro? Não, normalmente a gente deixa lotado porque a gente estimula esse trabalho em equipe. Porque, assim, quando você está de serviço numa equipe, numa viatura, é como se fosse um ensaio, é como se fosse um balé, é treinado. Cada um tem uma função.
Então, o chefe da guarnição ele tem uma função, o auxiliar da guarnição ele tem uma função, a equipe de salvamento tem uma função, o motorista tem uma função. Então, quando a viatura chega no local de socorro, cada um faz a sua função. Eu não preciso chegar, ele já sabe o que tem que fazer. Então, isso é treinado. Lembra que eu falei que a gente faz um teste operacional diário? Para cada ocorrência, para cada uma das operações, os militares têm as funções diferentes. Eles vão atuar de forma proporcional àquela situação. Então, isso é muito importante porque, se a gente tiver numa determinada colisão e o chefe de guarnição pede um determinado equipamento, o militar ele não pode chegar na viatura, voltar e ainda ir procurar o equipamento. Ele tem que saber onde está de olho fechado. Ele tem que conhecer todos os equipamentos muito bem, como funciona, o que é feito, como trabalha, como opera. Isso requer muito treinamento. Então, por isso que a gente, de um modo geral, tenta evitar esse deslocamento entre quartéis. A não ser que seja uma necessidade de serviço ou então o interesse do próprio militar. Por exemplo, eu tenho um militar que mora próximo ao quartel. Ele mora aqui, por exemplo, próximo ao quartel de Petrópolis. E aí ele muda para próximo ao quartel de Itaipava. E ele pede para ir trabalhar perto de casa. Então não tem problema. A gente vê lá um militar que mora mais para cá e que queira fazer essa permuta e a gente faz essa troca. Mas, de um modo geral, a gente tenta deixar as equipes sempre mais ou menos com o mesmo efetivo para que eles se conheçam muito bem. Isso é muito importante. É engraçado que, às vezes, eu fico ali no pátio... Funciona meio assim como uma família? É uma família, é isso que eu ia falar agora. É muito engraçado que os militares se conhecem pelo olhar. Dia desse eu estava ali embaixo, batendo papo com um militar, e aí entrou pelo portão um outro militar. Esse que estava do lado falou assim, está acontecendo alguma coisa. Eu falei, por quê? Pelo jeito de andar. Que coisa! Aí realmente ele estava com uma doença na família, chegou, foi lá pedir uma ajuda e tal, mas estava com o olho cheio d'água. Então, assim, pelo jeito que ele entrou no quartel e virou, porque ele entrou, fechou o portão, quando ele virou, esse rapaz estava, aconteceu alguma coisa. Pelo jeito de andar. Então, porque a gente está, todos os dias eles estão ali. Então, é claro que assim, é uma festa, é uma brincadeira, um perturbando o outro, os mais novinhos sofrem, então tem brincadeira, é normal, é sadio isso. Então, tem as inúmeras brincadeiras e os trotes dentro do quartel, que são divertidíssimos, mas é uma família, eles sentem isso. Então, assim, é por isso que quando acontece um óbito como aconteceu hoje, a corporação sente isso como um todo, porque todo mundo se coloca no lugar deles, poderia ter sido com qualquer um de nós que veste essa farda, e é como se fosse perder um parente mesmo, é como se fosse perder um irmão, porque a gente sabe que numa situação real qualquer um deles daria vida pela minha. Então, assim, é um sentimento de perder realmente um familiar, porque você sabe da importância que ele tem. Não é porque é um soldado, porque é um cabo, mas ele é um militar que ele dedica a vida dele, assim como eu. Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque aí são os familiares, né? A gente sabe que é uma família que vai perder ali o pai, a esposa vai perder o marido, e, assim, é muito dolorido para a gente perceber isso. Vocês fazem juramento? Juramento, Meu juramento está até hoje aqui na cabeça. Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, prometo regular minha conduta pelos preceitos... Peraí, fala de novo, devagarinho. Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades legais a quem tiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria e ao serviço de bombeiro militar e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Esse é o juramento que a gente faz quando entra. Mas isso é levado... A sério. A seríssimo. A sério, é muito sério. Isso pra gente é muito sério. Tanto é que eu falei essa frase há 23 anos atrás. Então, todos os dias a gente repete isso. Repete todo dia essa frase? Está sempre ecoando aqui na cabeça, porque... Não, você sabe. Não repete em conjunto, não. Mas a gente sabe que se eu tiver numa operação e se eu tiver que salvar uma pessoa, e se para salvar essa pessoa eu tiver que morrer, a minha família sabe disso, meus filhos sabem disso. Então, assim, porque é uma dedicação da vida mesmo. E essa disciplina do quartel é levada para dentro de casa? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o mais velho de 15 anos do primeiro casamento e tenho o mais novo de segundo. Que, mas assim... Então só um fica com você? Só convive, E ele acostuma, assim... Mas é bom, disciplina mesmo? É, disciplina. Para ele é muito bom. Ele gosta hoje em dia. Porque ele tem as obrigações que eu tinha quando era pequeno. Então, ele tem quem arruma a cama dele é ele, quem lava a louça dele é ele. Mas sua vida já foi assim? Já foi assim. Já foi educado assim? Já foi educado assim. Então, assim, ele tem as obrigações dele e que hoje ele já acha normal.
Então, a louça dele ele que lava, a comida dele, por exemplo, o café da manhã dele já está prontinho, ele vai lá e faz. Quando ele acaba de tomar o café da manhã, ele lava o prato dele, a roupa dele ele que cuida, ele já acorda cedo para fazer o dever de casa, ele já está acostumado, porque faz parte da disciplina dele. Disciplina não faz mal, né? Não é uma disciplina exacerbada, ele não é punido, mas ele entende que tudo dele tem um valor. E aí, para ele, é muito importante isso também. E ele aceita bem? Adora. Porque, assim, vou dar um exemplo. Quando ele tem a mesada dele, e quando ele quer comprar, por exemplo, um joguinho, ele fala para mim, pai, se eu lavar a louça de vocês, você me dá R$2? Eu falei, dou. Aí ele vai lavando a louça de todo mundo para juntar os R$10 que ele quer para comprar o joguinho dele. Então, ele entende que ele está trabalhando dentro, né, de uma condição lúdica, claro. Mas ele entende que o que ele está querendo comprar tem um valor. Então, para ele é muito importante porque ele dá valor ao joguinho dele. Ele fala, pai, quanto é o meu joguinho? R$60. Pô, caramba, são 5 louças que eu vou ter que lavar. Então tá, eu quero. E aí ele vai lá e lava a louça, coloca a estrelinha no quadro. Então, isso é uma forma dele... Coloca a estrelinha no quadro? Com 5 estrelinhas ele... Tem os R$10 dele. É como se fosse um quartel. Não é, mas assim, é tão automático, porque não é uma disciplina militar, não é isso, não é levantar, prestar continência, não. A cobrança é muito é natural, carinhosa. Carinhosa. E assim, a parte dele é vontade, porque ele fala assim, pai, eu quero comprar o jogo. Poxa, eu só tenho 50 e eu preciso de mais 10. Eu não vou dar. Ele vai esperar o mês seguinte dele para ganhar os 50 de novo. Mas ele quer o jogo. Você não dá mesmo? Não dou. Mas isso, claro que às vezes você, né, o coração de pai, a mãe vai lá, amolece. Mas ele já tem o orgulho das coisas dele. Ele já bate no peito e fala, isso aqui foi eu comprei. Então é um reconhecimento dele das coisas que ele faz. E ele adora, porque ele fala até para os amiguinhos, isso aqui é o que comprei. Isso aqui eu comprei com o que eu fiz. Ele pretende ser militar? Olha, eu acho que ele vai ser biólogo. É mesmo? Ele é apaixonado. Toda vez que a gente vai a gente esteve agora em Portugal recentemente, aí foi no zoológico, foi no oceanário, ele ficou assim encantado, assim. Era difícil até ir embora, porque ele é apaixonado por essa área. E eu dou uma força, ele tem que ser feliz no trabalho dele. Ele tem que acordar de manhã e falar assim, cara, que bom, eu estou indo trabalhar. É, claro. Então, assim, ele tem que acordar e falar, eu escolhi isso e eu adoro fazer. Não pode ser um martírio. Eu fico pensando se eu levantasse todo dia e falasse, não, vou ter que ir para o quartel. Como seria ruim? Pelo contrário. É muito bom porque eu faço o que eu gosto. Então, não tem sofrimento. A gente fica cansado, né? Às vezes chega em casa cansado da rotina, do trabalho. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que você planeja, faz parte, né? E isso é bom também para mostrar isso para o meu filho, né? Nem sempre ele vai conseguir todo do jeito que ele quer. A decepção faz parte, né? Dele não conseguir o que ele quer. E ele tem que aprender a lidar com isso. E aí, porque isso vai formar nele o caráter, a honra. São detalhes que você tem que passar para a criança. Você não pode primeiro terceirizar isso, passar para a escola. Não é a escola que passa esses valores, são os pais. Os pais têm que passar, né? Exatamente, a família que vai passar esses valores. É o pai que tem que passar, é a mãe que tem que passar os valores para que a criança entenda o que é certo e o que é errado. E assim, a escola vai ajudar, a escola vai complementar, o grupo social vai ajudar, o grupo social vai complementar, mas não são eles que passam os valores. Então, o pai que tem a responsabilidade de pegar o seu filho, sentar e falar, filho, não faz assim, não faz assado. Meu filho é um grande amigo meu, a gente brinca, bate papo, ri, mas ele sabe, esse mundo hoje altamente tecnológico, né, as crianças querem ficar no joguinho o dia inteiro, ele tem o horário dele de jogar. Ele vai jogar no horário de tanto a tanto. Ele não fica o dia inteiro no computador, nem no celular? Ele tem 3 horas por dia. 3 horas por dia só. 3 horas? Passou de 3 horas e ele automaticamente para. Ele mesmo para? Porque ele sabe que não pode. Ele sabe que faz mal para ele. E ele vai brincar de outras coisas. E aí vai brincar de Pokémon, disso, daquilo, vai desenhar. Porque ele sabe que quando eu falo para ele assim, filho, não pode. Eu falo, faz mal para você ficar muito tempo no joguinho, tira a sua criatividade. E é verdade. O joguinho agiliza algumas coisas, mas atrapalha algumas coisas também. Então, assim, eu percebo que ele fica muito mais criativo quando ele brinca ali o tempinho que ele tem para jogar no jogo, mas depois ele vai fazer outras coisas. No começo não foi fácil. No começo... Porque todos os outros fazem diferente, porque ele falava aquela frase para mim assim, todos os meus amiguinhos jogam.
Aí eu falava a famosa frase para ele: eu não sou pai de todos os seus amiguinhos. Você fala isso? Falava. Aí hoje em dia já não tem nem problema. Várias vezes eu vejo ele jogando a gente, daqui a pouco ele, pai, cansei. Mas ele não falava assim, você nunca ouviu assim, mas por que você é assim? Por que você não é como os outros? Então, ele nunca falou de um isso? modo geral, eu sempre mostrei para ele que era melhor para ele. E ele percebia isso às vezes. Uma vez ele jogou muito tempo, aí, pai, eu tô com uma dor de cabeça. Eu falei, é por isso. Né? É por isso que eu evito que você fique. Aí ele entendia. Realmente era muito tempo jogando. Por mais que ele sinta vontade de jogar com os demais, ele sabe que não faz bem para ele. E ele mesmo fala, pai, eu fico muito irritado quando eu estou jogando às vezes, porque não ganha, não sei o que, não, eu fico irritado. Então ele joga um pouquinho, ele tem lá os amiguinhos deles que jogam online, que é uma realidade hoje, então ele joga lá um tempo que tem que jogar, mas é o suficiente para ele se divertir, mas não é o obrigatório para viciar. Então ele joga, brinca, se diverte como todos os amigos, você não pode tirar dele essa realidade, esse mundo, ele tem que aprender a conviver, mas como tudo na vida, tudo em excesso faz mal. Se você deixar ele demais nesse mundo digital, ele vai perder o contato com os amiguinhos. E aí, hoje em dia, tem coisas que são maravilhosas. Os amiguinhos vão lá para casa. Lá é a casa dos amiguinhos. Os amiguinhos adoram. Os amiguinhos vão no quartel comigo. Mas os amiguinhos dele vão para sua casa e se submetem a essa disciplina? Mas assim, ele só vai jogar 3 horas. Então, os amiguinhos não vão jogar. Também. Então, os amiguinhos aí brincam. Aí é pique-esconde. Aí eles voltam a ser criança. Adoram. Aí agora até os amiguinhos, posso ir? Aí às vezes eu olho lá, tem uns 2 ou 3 amiguinhos, porque é bom. Eles voltam a ser criança, aí espalham os brinquedos no chão, e jogam, e é carrinho, e aí, porque eles voltam a ser criança. O joguinho é bom? É, um determinado momento. É mais uma diversão. Não pode ser só aquela diversão, porque senão não tem graça, tem que brincar. Uma vez ele estava jogando bola comigo, né? Aí ele tomou um tombo e fez um machucado no joelho, ele chorou. Falei, filho, que bom que você fez um machucado no joelho, é história para contar. Aí hoje em dia, toda vez que ele encontra alguém, isso aqui eu machuquei jogando bola, história para contar. Então, para ele é muito bom, porque ele vive, ele está curtindo. Gente, olha, é uma lição de um bombeiro sobre paternidade responsável. Essa eu não esperava ouvir hoje, tá vendo? Faz parte, você tem que estar junto. E assim, ele curte as coisas, então ele vai para o quartel comigo, isso é uma outra coisa muito boa, porque ele convive comigo no quartel. Então, ele sempre vai... Ele vai muito ao quartel? Adora, e os bombeiros já gostam, ele brinca, já mexe em equipamento, ele já tem a noção da responsabilidade, ele já conhece as viaturas, ele já sabe a responsabilidade que é, e aí ele já tem um carinho pela corporação. E assim como todos os outros militares, ele vê um policial, ele vai lá e olha, pai, é o policial, vamos dar bom dia para ele, bom dia, policial. Ele fala, porque ele está me protegendo. É isso aí, filho, ele está te protegendo. Seu outro filho também era assim? Também, mesma coisa. Acostumou. Porque eles conviviam muito comigo. Então, assim, ele convivia muito comigo justamente por essa coisa de gostar do quartel, de estar no quartel, de estar no dia a dia, de ver, de mexer nos equipamentos, de curtir isso. Porque toda criança gosta de bombeiro. E aí, para uma criança poder conviver com isso, ir lá no quartel, colocar a farda, viver, acontecer, é a melhor coisa. Então, para ele era muito bom. Então, assim, ele adorava. Para mim, melhor ainda, porque eles convivem comigo. Então, vira e mexe, assim, férias, então... Pai, posso passar o dia no quartel com você? Eu falei, pode. Aí vai de mochilinha, faz lanche. Aí agora já mudou, porque agora quando ele vai... Pai, posso levar um amigo? Pode, leva um amigo. Aí passa o dia no quartel e brinca. E voltam exaustos. Por quê? Porque vai jogar bola, vai brincar. Aí eles fazem treinamento de nó. Então, eles curtem. Aqueles nós do bombeiro? Aqueles nós bombeiros. Eles vão aprendendo, os bombeiros vão ensinando, e porque gosta, né? Porque a gente entende que a gente está cativando essa criança. Com certeza. Então, um projeto que a gente fez agora foi justamente baseado nisso. Todas as escolas públicas de Petrópolis estão visitando o quartel. Toda quarta-feira, de manhã e de tarde, a gente recebe uma escola para que a criança veja o trabalho do bombeiro, mexa no equipamento. Que idade? Vai o ensino médio, segundo segmento. Desculpa. Ensino fundamental, segundo segmento. São crianças ali de 10 a 11 anos, 12, 13 anos. Que é a idade do encantamento. Né? Então, assim, a gente sabe que essas crianças, de um modo geral, principalmente crianças carentes, que moram em áreas de comunidade, podem ter acesso a pessoas que, de repente, não são os melhores exemplos, né?
Então, assim, se tiver ali um traficante e tal, essa criança convive com essa pessoa. Quando você leva essa criança no quartel e você dá a ela um exemplo positivo, que existe uma alternativa, existe um cara que bota uma farda e está ali todo dia ajudando o outro, que bota aquele equipamento que vai para o incêndio, e bota a capa, e bota o capacete, e sobe na viatura, e liga a sirene, a criança sai encantada dali. A criança sai dali com o olhinho brilhando, e quantos não falam para a gente assim, ó, eu quero ser bombeiro. Então, assim, hoje eu tenho 3 oficiais lá, Capitão Braz, Capitão Daniel e o Tenente Estevão, que foram bombeiros mirins na infância. Foram? Foram. Mas existe ainda bombeiro mirim? Então, esse é um projeto que a gente vai estar reiniciando, vai estar resgatando agora para o próximo ano. Então, no primeiro semestre a gente vai ter o bombeiro civil, o bombeiro mirim, porque é uma forma... Aqui em Petrópolis. Quer dizer, isso é uma iniciativa sua? Nossa, do comando da corporação. Sim. Esse é um projeto que eu estou tentando resgatar. Só nas suas unidades? Nas minhas unidades, as 3 vão ter. Para que as crianças convivam com a corporação. Estejam ali no dia a dia. Aprendam primeiros socorros, aprendam o primeiro atendimento, aprendam noções de combate a incêndio, saibam o primeiro atendimento, as regras básicas de emergência. Isso é uma forma de você estimular a criança a ser mais comunitário, mais humanizado, mais responsável. Muito bom, muito então, isso bom. É uma forma de trazer a população para dentro do quartel também. É você fazer o cidadão enxergar o bombeiro com bons olhos. Então, assim, por mais que a gente faça todos esses atendimentos, por mais que a gente tenha inúmeras ocorrências, é uma forma importantíssima de fazer o cidadão se sentir valorizado. Então, porque o filho dele vai estar ali dentro do quartel, vai estar curtindo, vai estar gostando, e quem sabe não é uma profissão, né? Quem sabe essa criança não vai ser bombeiro. E esses bombeiros mirins vão ser escolhidos como nas escolas? Normalmente, a Secretaria de Educação do município é que faz essa seleção. Triagem. Ela que faz essa triagem. Então, assim, existem vários métodos para se selecionar. Eu já fiz esse projeto em outros quartéis com os melhores alunos, né, de cada unidade. Eu também já fiz esse projeto com os piores alunos de cada escola. Que é muito bom, né? Porque é uma forma de resgatar a autoestima dele. Exatamente. De fazer essa criança ter uma outra alternativa, né? Eu venho acompanhando, eu tenho uma preocupação muito grande em Petrópolis com relação aos acidentes de trânsito. A estatística de acidente de trânsito em Petrópolis é muito grande. Porque nós temos que dividir muito a via pública aqui, né? Mas, além disso, eu tenho uma preocupação muito grande, porque esses acidentes, estatisticamente, a seção de operações fez um estudo bem seletivo desses acidentes, e aí a gente constatou que, de um modo geral, são jovens entre 18 e 24 anos. E aí a gente velocidade, excesso de velocidade, dirigir de forma irresponsável. De bebida. A gente teve um evento agora, por exemplo, na Coronel Veiga, que um rapaz de 23 anos atropelou um senhor, ele estava sem habilitação e o senhor veio a óbito. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com esses eventos aqui em Petrópolis, porque a gente precisa conscientizar esse jovem. Infelizmente, a gente tem muitos eventos, muitos acidentes, colisão de veículo, queda de moto com pessoas alcoolizadas. Então, a gente precisa passar essa consciência de que, às vezes, um ato impensado, uma única vez, um único evento, é capaz de mudar a sua vida para sempre. Ontem a gente estava dando uma palestra aqui na UCP, aqui pertinho, né, no colégio, e no final uma professora deu um depoimento que realmente a gente falei durante 1 hora. E no final a professora deu um depoimento justamente corroborando para isso. Ela perdeu um irmão e perdeu um pai em acidente de moto que poderiam ter sido evitados. Então, assim, a gente tem essa estatística, que é uma estatística muito preocupante. Foram 966 ocorrências de acidente de trânsito em Petrópolis em 2018. 696 envolvendo moto. 70% não habilitado. 70% são pessoas que não têm habilitação. É muito grande esse número. Então, assim, me preocupa muito, porque são vítimas que, no primeiro momento, a gente tem uma preocupação muito grande, porque é a vida, mas essas vítimas, elas têm um custo muito alto para a sociedade. Então, são vítimas que, de um modo geral, ficam muito tempo nos hospitais, é um paciente muito caro, às vezes uma prótese, às vezes ele está ocupando o leito de uma pessoa que precisaria estar ali numa situação de emergência, e que não vai estar porque, por uma irresponsabilidade, um ato impensado, essa pessoa
estragou a sua vida ou então a de alguma pessoa. Então a gente tem uma preocupação muito grande quanto a isso. Vocês vão fazer alguma campanha? A gente está fazendo uma série de campanhas com isso. A gente buscou o apoio do Ministério Público agora, Ministério Público Federal, através da doutora Monique Scherer, e a CPTrans. A gente vem fazendo um projeto que a gente vai começar a conduzir motos sem habilitação, fere o artigo 309 do Código de Trânsito. Então, as pessoas que se acidentarem nessa condição, a gente está buscando elementos para que essa pessoa receba uma sanção. Para que a gente comece a mudar esse jogo, né? Os mais antigos, né, de mais idade, eu lembro que meus pais andavam de carro sem cinto de segurança. E aí essa cultura foi mudando, e hoje eu entro no carro, meu filho, a primeira coisa que fala para mim, pai, bota o cinto. Então a gente tem que mudar esse aspecto cultural. O jovem ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade no volante. Vira e mexe, eu vejo garotos novos de 20 e poucos anos empinando moto, conduzindo de maneira irresponsável, e que mais cedo ou mais tarde vai ser uma vítima. E aí a gente reza para que seja uma vítima leve, apenas uma fratura, porque a gente tem, infelizmente, uma quantidade de amputados alta em Petrópolis, vítimas graves que, o resto da vida, vão ter algum tipo de lesão, algum tipo de dano por um ato impensado. Às vezes fala assim, eu só vou ali na esquina comprar Coca-Cola, mas vai ser acontece um acidente. E a Defesa Civil? Vocês têm trabalho assim concomitante com a Defesa Civil? Sim, a Defesa Civil do município é uma parceria, exatamente. São funções diferentes, mas são órgãos muito próximos, né? O Coronel Paulo Renato faz um excelente trabalho aqui na Defesa Civil de Petrópolis, então é uma parceria, sim. Então, tem situações que a gente acaba trabalhando em conjunto. Agora, no plano inverno, feito pela Defesa Civil, foi muito importante essa ação integrada com relação ao combate a incêndio florestal. Estamos iniciando agora o verão com um ciclo de chuvas, então, infelizmente, existem os riscos, né, de escorregamento. Então, a Defesa Civil tem um trabalho preventivo muito bom nessa condição e o Corpo de Bombeiros vai estar presente caso aconteça alguma necessidade. Mas é uma mudança comportamental. Quer dizer, a Defesa Civil aciona vocês ou é... Normalmente o atendimento prioritário é dado pelo Corpo de Bombeiros. Então, se tiver um escorregamento, alguma coisa, nós somos os primeiros a chegar. E aí a gente de lá aciona a Defesa Civil para fazer um trabalho em conjunto. De um modo geral, funciona assim. Pouca gente entende que existe uma relação entre incêndio florestal e escorregamento. Então, todos os locais... Escorregamento de encosta. De um modo geral... Todos os locais onde você teve incêndio florestal, em que você atingiu o solo com chama, você vai alterar as características físico-químicas daquele solo. Você vai aumentar a quantidade de água. O físico também falando aí, ó. Exatamente. Você altera um conceito do solo chamado velocidade de percolação. Então, você absorve mais água no terreno. Então, o local onde hoje teve um incêndio florestal, amanhã ele está muito mais suscetível ao escorregamento. Então, muitas vezes você tem uma localidade que ela teve um incêndio florestal no ano anterior, no ano seguinte ela vai ter um desabamento, ou então próximo dali, porque você vai aumentar a quantidade de erosão, você tira a cobertura vegetal do solo, e aí vários fatores começam a interferir para que essa região fique suscetível ao escorregamento. Em Petrópolis a gente tem esse histórico recente, né? Então, pelo tipo de solo, pelas características, a gente sabe que é um evento que pode acontecer aqui. Por isso que o Corpo de Bombeiros vem desenvolvendo projetos para se diminuir a quantidade de incêndios florestais. 97% dos incêndios florestais em Petrópolis são ação humana. Então, assim, é a pessoa que vai queimar o lixo, é a pessoa que queima folha no fundo de casa e perde o controle, faz uma queimada para limpeza de pasto e perde o controle. Então, infelizmente... Cigarro jogado ainda acontece muito? Assim, a gente teve um evento na BR-495 esse ano que foi isso, né? Foi um evento de grande magnitude, queimaram 200 hectares de mata, quase chegou a atingir a reserva. Então foram 5 dias de incêndio em que em todas as características apontam para uma guimba de cigarro na estrada. Então é triste porque você coloca em risco a vida de bombeiros, você coloca toda uma fauna e uma flora riquíssima da Mata Atlântica. O ecossistema todo é alterado. O ecossistema todo alterado. E existem ainda as consequências disso. Quando você queima a mata, os animais que estavam ali eles vão procurar abrigo. Então, você pode estar trazendo hospedeiros para próximo da sociedade, você pode estar trazendo para cá doenças, porque você muda aquele ecossistema, ele vai ter que se reequilibrar depois.
Então não é uma condição simples que poderia ter sido evitado, né? Então esse é um trabalho que a gente ano que vem vai manter também, vai ser bem rigoroso quanto a isso. Esse ano a gente fez 3 operações que foram bem interessantes, a Operação Abafa, junto ao Ministério Público, que a gente notificou, a gente fez mais de 300 notificações prévias de combate a incêndio. Realmente surtiu bastante efeito, comparativamente aos demais quartéis da região serrana, Teresópolis e Friburgo, nós tivemos uma quantidade de incêndios florestais bem abaixo deles, né? Nós não chegamos a ter eventos de grande magnitude, tivemos alguns pontuais, mas Friburgo a gente teve uma quantidade de eventos muito grande, Teresópolis também, ali na região de Carmo, uma grande quantidade de eventos muito grande, e Petrópolis, graças a Deus, nesse período a gente conseguiu manter uma quantidade de incêndios de forma controlada, justamente, no meu entendimento, por perceber que essas notificações prévias deram aos responsáveis essa noção da importância de não se colocar fogo. Interessante, gente. Olha que papo agradabilíssimo que nós estamos tendo. É uma pena que está acabando o nosso tempo, Coronel. Eu gostaria de conversar muito mais consigo sobre outras abordagens, inclusive, né, porque essa da paternidade foi excelente. Não estava no programa, mas foi muito interessante. Então, eu gostaria de que o senhor, nesse finzinho de programa, nós temos 3 minutos mais ou menos, deixasse uma mensagem para o povo de Petrópolis. Antes disso, eu já lhe agradeço a presença aqui no programa, obrigado, a sua paciência em bater esse papo comigo e também pelo serviço extraordinário que a corporação comandada pelo senhor presta a essa cidade. Isso é uma gratidão enquanto petropolitana, obrigado, enquanto moradora aqui, enquanto avó, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, esse seu cuidado com os jovens no trânsito, nos veículos. Tudo isso é muito importante e eu fico muito grata ao senhor por esse espírito tão humanitário e comunitário, sim, aqui com a nossa juventude e os nossos moradores. Obrigado. E deixo aí os seus últimos minutos para uma despedida, agradecendo muito sua presença. Eu queria agradecer o espaço, dizer que a corporação está de braços abertos, as portas estão abertas sempre. É uma honra poder prestar esse atendimento para a população. A gente fica muito feliz com o carinho que a população nos trata. Então, assim, é muito gostoso, às vezes, andar pelo centro da cidade, e aí, às vezes, eu estou de farda, e ver como a população reconhece o carinho, como a população olha o bombeiro como realmente uma pessoa especial. É aquela pessoa que, no momento da emergência, vai estar ali do seu lado e conseguir entender que nós estamos aqui para prestar um bom atendimento à população. Então, contem sempre com a gente, comigo e com a minha equipe, estamos para o que der e vier. Tá bom? E eu espero que assim que começar esse projeto do Bombeiro Mirim, sim, o senhor venha aqui falar desse projeto para nós, porque é muito interessante. Agora que os escoteiros estão em baixa, né? Eu acho que o Bombeiro Mirim está aí para levantar essa juventude. Ótimo, acho uma excelente ideia. Muito obrigada, tá? Obrigada pela presença, gente. Até semana que vem. Estamos no YouTube, estamos no Facebook e ao vivo aqui, como sempre, nas repetições. Muito obrigado, Canal 3, estamos aí com vocês.